O mundo não é só o que você vê. Existem muitos sentimentos, desejos, emoções, lembranças que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. Eu lembro, logo sou. Existem formas diferentes de guardar a memória. Mas qual é a memória que se guarda? Quando morre um homem, é como se uma biblioteca inteira se incendiasse. Mas sempre existe uma explicação científica. As memórias são estocadas em diferentes regiões do cérebro. Presume-se que diferentes memórias sejam representadas por circuitos neuronais específicos. Mas é claro que você não pensa nisso quando esquece ou lembra de alguma coisa. Porta me lembra janela. Janela me lembra parede. Parede me lembra chão. Chão me lembra parede. Chão. Chão me lembra parede. Me lembra mesa. Mesa me lembra toalha. Toalha me lembra chuveiro. Chuveiro me lembra água. Água me lembra cerca. Cerca me lembra terra. Qual é a memória que se quer guardar? Uma lembrança boa. Uma lembrança boa sempre é minha mãe. Eu gosto de lembrar e não gosto muito de tocar nesse assunto. Eu gosto muito de lembrar realmente dos bons momentos que eu passei com meu pai. A lembrança que eu tenho até hoje em dia é minha mãe e meus pais. Da minha infância. Tem boas, ótimas. O cheiro de praia, de mar. O cheiro? Perfume que meu avô usava. O Brasil foi tetracampeão, é lamentável ter sido penta, né? Isso aí me deu muita alegria, né? Do futebol que eu jogava com a minha família quando eu era criança. A imagem que eu tenho assim, que me memorizou, que eu não esqueço nunca, foi a direta já, a campanha das diretas. Melhor lembrança é um compositor brasileiro que eu tenho indelevelmente gravado na minha memória, é aquele menino, o Estônio Mesquita. O Estônio Mesquita fez uma música muito bonita que eu gosto muito. Mulher, eu sei que sem alma roubaste minha calma e a teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo, eu fico sempre a implorar esta dor. O teu amor, mulher. Eu tenho melhor porque eu estou muito emocionado. Qual a memória que não se quer, mas se guarda assim mesmo? É quando o mercado de São José pegou fogo. Antiga paixão. Até agora nenhuma. Até a nossa presença, até agora nenhuma. É morte. É morte. Inevitável. Passagens ruins da vida, seja da infância, da adolescente, da vida adulta. A morte do meu avô foi uma coisa meio traumática, assim, pra todo mundo. O desastre da família. Eu não quero nem lembrar. Aquele incêndio foi uma tristeza. Lembrar é estabelecer um fio de ligação entre o que a gente foi e o que a gente é. Esta é a família Grosso. 12 anos atrás, eles viveram uma aventura que deu muito que lembrar. Aí um belo dia, acho que era o estresse, né, do trabalho. O que aconteceu? Eu cheguei de repente na oficina e falei pro rapaz que trabalhavam lá. Falei, ó, arranca os bancos da metade desse ônibus para trás. Aí arrancaram os bancos todinhos. Aí eu cheguei em casa e falei, ó, o ônibus está pronto, vamos viajar. Mas viajar para onde? Eu falei, não sei. Vamos rodar. Eu queria fazer uma viagem com toda a família, vai ser uma maravilha, vai ser um passeio legal. Uma aventura. Uma aventura. Essa viagem... Lembro algumas coisas, porque eu já estou tão acostumado a fazer viagem, mas como foi com a família, foi a primeira viagem com a família. E aconteceu de muita coisa, né? Eles lembram o Marcelo e elas, as minhas filhas, lembram que tinha uma rede lá perto de uma plantação, e tinha um moço com um chapéu assim deitado na rede, e com um chapéu na cabeça assim cobrindo, e eles fantasiaram
que o homem ia atacar eles. Acho que teve uma briga. Aí falaram que ele ia vir pegar a gente tudo pequena, né? Antes disso, o ônibus quebrou no meio do caminho, nós ficamos na estrada, fora as coisas da estrada, que aí já começou um estresse. Nossa, a droga, você falou que tava bom, não tava bom, aí meu irmão, aí já meu irmão muito delicado, né? Bem delicado. Não era estressado, bem calmo. Não era nada estressado. Não, estressado eu não ando estressado. Isso é que vocês sempre dizem isso. E ele começou a tocar a buzina do ônibus e a gente pensou até que tivesse acontecido alguma coisa e fomos lá e entramos até rindo. O que foi? Tá pensando que tem empregada aqui? Que não sei o quê? Aqui papapá. O estresse já empezou. Aí eu fui murchando. Isso é aqueles famosos arranca-rabo, né, que diz, de família, mas depois fica tudo certo. A família viajou junta, mas será que foi a mesma viagem para cada um? Eu sou o seguinte, se eles topassem, eu compraria um ônibus, venderia os caminhões, compraria ônibus e faria a mesma viagem. Você é o que você lembra. Quando alguém perde a memória, não lembra quem é. Eu lembro. Logo sou. O cheiro de bolo da mãe, aquela professora rigorosa, a lembrança de um amor perfeito, o talento para a música do primo mais velho, os filhos do vizinho, sempre bem comportados. É comum dizer que o Brasil é um país sem memória. Um país sem memória? O Brasil tem várias memórias. Outros países também. Uma religião tem memória. Ou será tradição? Um grupo tem memória. Ou será identidade? Nós somos o que lembramos. Na história do Brasil há alguns acontecimentos que despertam bastante polêmica. A Guerra de Canudos é um destes casos. No final do século XIX, um terço do exército brasileiro foi mobilizado para combater o arraial fundado pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Morreram mais de 15.000 pessoas. Vamos a algumas versões dos fatos. O Frei João Evangelista de Monte Marciano, em relatório apresentado ao Arcebispado da Bahia em 1895, disse que Canudos era um foco de superstição e fanatismo perigoso e funesto. Já Euclides Jacuna, presente no confronto como jornalista, escreveu em seu livro de 1902 que percebeu as diferenças entre o Brasil urbano e rural, uma das causas do confronto entre o exército brasileiro vindo do Sudeste e os sertanejos. Foi Foucault, em uma análise sociológica já em 1978, interpretou Canudos como uma guerra social, onde se buscava uma sociedade igualitária, abrindo a nova perfeita. Finalmente vem a versão da quadrilha que ficou em memória popular. O governo Novo Santo, o motivo para tudo, procura o conselheiro que lhe está no Canudos. O país pode ter várias versões para sua história, para sua memória, mas cada memória é a cara de quem a guarda. Já pensou nisto? Do que você lembra exatamente? Faz toda a diferença. Essas imagens são registros das transformações de uma cidade. É uma forma de memória. Meu nome é Alberto Mendonça Cabral, eu tenho 72 anos, aqui é a ponte do Morumbi, né? E aqui é o Rio Pinheiros. 50 anos atrás era um mato fechado mesmo. Eu morei nessa rua aqui, numa travessa dessa rua aqui. Eu não lembro o nome, fica tudo diferente, né?
é diferente, porque a gente usava essa ponte, não tinha outra. Essa antiga aí, era o que a gente usava aí. Olha, era tudo água por aí, né? Aqui o rio era mais largo. Era mais largo, onde é o shopping Morumbi, ali era tudo água, que a gente ia de barco, pescar, tempo de criança, meu irmão, minha irmã, tudo dentro do rio. Era um cristal, você olhava, você via o fundo do rio. E naquele tempo a minha mãe, às vezes ela pegava uma varinha, quando a gente morava na Vila Guilherme, ela falava, no Rio Tietê, né? Ela pegava a varinha e ia pescar, pegava aquelas traídas desse tamanho, assim. A imagem daquele tempo, do Rio limpo, maravilhoso, o Rio Tietê principalmente, foi onde eu vivi mais, né? Então, valeu, dá saudade. As memórias de Odete dividem espaço com as memórias, as lembranças, as tradições de muitas outras pessoas na cidade de São Paulo. Estou aqui na Bahia, Pedro Prudente. Da Bahia. Eu sou paulista, sou paraibano. Não, Bahia. Qualquer lugar que eu tiver, eu vou me sentir sempre nordestino. Só que eu gosto daqui de São Paulo, né? Eu já vim 15 vezes aqui para São Paulo. Trabalho aqui, tenho bastante tempo aqui. Porque aqui eu ganho meu pão, né? O meu trabalho, eu gosto daqui. Esse vai ser muito privilegiado, né? Sei lá, não tem outra opção, né? Você está trabalhando, você se sente bem. Mas aqui eu criei meus filhos. Eu me sinto bem aqui, eu não quero voltar mais daqui não, só para me mover. Eu nasci no Brasil, né? Eu sou filho japonês, disse, né? Eu nasci aqui no Brasil. Eu nasci em Taiwan. Eu nasci no Brasil. Nasceu no Japão. É uma educação mais japonesa, né? Mas a gente se sente brasileiro, né? Percebi que as pessoas achavam que deveria pensar como uma japonesa, mas eu não pensava como uma japonesa, eu pensava com uma mentalidade meio brasileira, meio japonesa. E eu vivo assim, parcialmente do modo japonês, aqui no Brasil. Eu gosto da tradição japonesa e também tradição brasileira, porque eu sou brasileiro, né? A gente tem a disciplina oriental e tem também a cultura, né, brasileira. Então é uma mistura. Eu gosto de coisa do Brasil mesmo, assim, né, música americana, essas coisas. Mas minha mãe, ela gosta de música japonesa. E fica dividido mesmo, né? Então dá razão mais pro japonês, também pro brasileiro, como eu falo pro brasileiro também. Então a minha filha, né, tem 7 anos, ela se chama Michele, Yukari, Jui, Ho. Então ela tem o Michele, que é nome brasileiro, né, de origem francesa, Yukari, nome japonês, Jui, nome chinês, e o Ho é o sobrenome. A memória de uma cidade é como a nossa. Não dá para guardar tudo. Mas as coisas se organizam, não é mesmo? Memória pode ser a novidade. Nós estamos aqui na Praça Benedito Calixto, aqui em Pinheiros, de São Paulo. Nesse feirão aqui, tem vários objetos antigos, uma praça de antiguidades, um comércio de antiguidades. Porque a feira ela está sendo muito divulgada até no exterior, né? Pela e-mail, né? E é um ponto turístico para São Paulo, né? O pessoal aproveita, o pessoal de fora, vem do Brasil inteiro. As coisas do passado nos trazem memórias. E sem as memórias, as coisas do passado não fazem sentido. Preservação da memória está totalmente ligada à preservação dos objetos, entendeu? Acho que a preservação da cultura depende da gente pegar discos antigos, preservar, cuidar bem, expor. No caso eles revendem, a gente compra. No presente, o passado vai se modificando. Tem
livros antigos, as antiguidades, roupas antigas, discos antigos, então tem tudo a ver com memória. Agora, tem comércio também. Não tem falta de memória. A antiguidade é uma coisa que nunca cai de moda, né? O trabalho artesanal de antigamente era uma qualidade bem melhor, mais superior, mais feito com mais carinho, né? Alguns são recordação, outros que são porque querem mesmo, porque ouviram falar que é bom. E nós trabalhamos com esse chamado de antiguidade. Por exemplo, você não gostaria de ter um Mustang 67, 68? Não vai perder nunca, né? Eu também tenho minhas canetinhas da década de 30, 40. Essa daqui é uma reedição da Agatha Christie, tá vendo? Ela foi feita na década de 20 e fizeram uma reedition em 1993. A gente compra isso pensando em relembrar. Tem muitas pessoas que vêm aqui e recolhem isso aí que minha avó tinha, minha bisavó tinha. E sei lá, requer lembrança do antepassado, né? Só quantas pessoas passam aqui e dizem, olha, esse vestido parece o vestido da minha avó, outro, sabe, traz, sim, é muito gostoso. Eu gosto muito, sabe? Existem muitas formas de guardar memória, mas nem sempre ela precisa ser guardada. Memória, pode ser definida como o passado que se manteve perto de nós. O homem, uma mulher sem passado, é como alguém que olhasse no espelho e não pudesse ver sua imagem. As coisas, a casa, o bairro, a cidade e também as lembranças que a gente tem dentro de nós, tudo carrega o passado. Então, a gente até chega a duvidar se a gente deveria pensar, como às vezes acontece, que o passado é o que passou. Porque na maior parte das vezes o passado não passou. O pico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna, flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte. Já que passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Na minha memória, o que mais rola são as festas, os foguetes populares, as fanfarras da minha cidade, lá do Belo Jardim, que é o Agreste. E a gente cresceu ouvindo toda essa bagagem de batuques, de ritmos, de cultura tradicional daqui do Nordeste. Quando começou essa história toda, naquela época do manifesto e tal, a gente se sentia uma geração que era meio oprimido pela memória, ou seja, por um tipo de memória, que era aquela memória meio que, como se chama, fossilizada de um tipo de cultura autêntica e popular e tradicional. Da Nação Zumbi, você pega os meninos, eles já faziam maracatus, os avós faziam maracatus, eles são meninos contemporâneos da nossa idade, mais novos até, e já tocavam maracatu, mas só que eles já tinham um pensamento de pegar ônibus, de correr, de trabalhar, já era um mundo mais moderno e usaram calça jeans. Alguns críticos achavam aquilo, teve uma hora aqui em Pernambuco, que as pessoas não tinham memória que aqueles pais daqueles meninos ali eram maracatus tradicionais, eram pessoas de gueto, que formou, que não deixa de ser um gueto peixinhos, mas só que os meninos já estavam noutra época da vida deles. Então isso daí é uma coisa que a gente aplica, você vê nas músicas, se são meninos contemporâneos que tem uma batida, por ser moderna, é um maracatu mais rígido, é vigoroso, talvez remeta. Esse maracatu talvez remeta aos grandes guerreiros, por isso que é só a Nação Zumbi, assim, mas é justamente esse tipo de memória que é utilizado. Na verdade, a nossa relação era um pouco colocar o Recife, tentar incluir o Recife num certo circuito mundial, onde as informações, tanto as mais avançadas quanto as mais
rústicas e ancestrais pudessem circular livremente, sem preconceito, sem nada. Tanto que a palavra-chave de toda a história, desde os primeiros shows na soparia até quando a gente chegou nas primeiras reuniões com a gravadora, era diversidade. A gente não queria nunca que Recife se transformasse na nova Salvador, com aquela nova batidazinha, que seria a batida da temporada, do verão, aquela coisa massificada e tal. A gente queria preservar essa coisa de ter espaço para todo tipo de som. Assim. A cooperativa do artesão do Rio Grande do Sul, a Coparigas, ela agremia artesãos de todo o Rio Grande do Sul. Hoje tem em torno de uns 74 associados, né, de pontos diferentes e distintos do Rio Grande do Sul, cada um com as suas técnicas, com os seus meios de produção, as suas características próprias, né. Uso criado manual, fio feito à mão, como se usava nos tempos primitivos, mas só que com criatividade a gente faz peças novas e isso vai sempre atualizando essa técnica antiga. Se as pessoas continuarem fazendo os mesmos produtos que faziam há 40 anos da mesma forma, eu acho que até tem algum mercado, mas ele não se amplia, né? E se a gente tem criatividade, a gente amplia. Eu acho que é tudo um resgate, né, do tempo passado, né, porque isso é estudado desde o começo do século, né, como o gaúcho se vestia, né, os tecidos tradicionais, que antigamente se usava muita juta, muito cordão, e hoje em dia a gente já está adaptando para linhas de seda, né, fios mais atuais, né, mais tropicais, não tão quentes, não tão pesados, que antigamente se usava muita lã também. Na verdade, o artesanato, historicamente, ele conta a história da humanidade. A memória é viva e pode ser reinventada diariamente. A memória faz parte da nossa vida, da nossa identidade. E muitas vezes não damos atenção aos vários sentimentos, pensamentos, desejos, medos, lembranças que a constroem no dia a dia. É uma outra dimensão que influencia diretamente a nossa vida e a forma com que vemos o mundo. A dimensão subjetiva. Você pode não saber, mas tem gente pensando sobre isso. E faz toda a diferença. Muitas pessoas trabalharam para realizar este programa. Elas têm memórias boas, como o cheiro de caderno recém-encapado com plástico, é um doce de padaria, uma paixão, a convivência com os filhos pequenos, uma viagem em família, um encontro de comunidades alternativas em Poços de Caldas. Existem também memórias difíceis, como o final de um namoro, o dia de uma demissão, a sobra, a ditadura militar, a morte de um bicho de estimação e a ausência de memória.
mundo não é só o que você vê. Existem muitos sentimentos, desejos, emoções, lembranças que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. Liderança. Profissão impossível. George Bush, Osama Bin Laden, Betinho, o Papa João Paulo II, Fernando Henrique Cardoso, Dalai Lama, Evita Peron, Antônio Conselheiro, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Rainha Elizabeth, Zagallo, Cacique Raoni, Padre Cícero, são líderes. O Lula, Fernando Henrique Cardoso, é a nação dos Estados Unidos, Fidel Castro, Dunga, Samuel da Câmara. Eu sou muito admirador daquele rapaz. Existem muitos líderes no mundo. Mas afinal, quem precisa de um líder? No caso de babuínos, a liderança é de um macho velho que chega a dominar um bando com cerca de 100 indivíduos. Ele é respeitado e temido devido às suas notáveis e inigualáveis defesas. Já as abelhas são chamadas insetos sociais. Vivem em um tipo de sociedade onde cada grupo de indivíduos atua como parte da estrutura de um grande organismo. No caso dos golfinhos, alguns pesquisadores sugerem uma liderança alternada entre machos. Um grupo de machos jovens protege as fêmeas e os filhotes, e não só um único líder. Um líder é muito importante. Qualquer pessoa, qualquer classe, ele deve ter um líder. Os líderes eles catalisam toda aquela situação de relevância. É por isso que o líder é necessário na raça humana. Esse líder, então, ele que comanda o grupo, né? Pelo que nós entendemos, o que o índio entende é isso. Você precisa primeiro organizar as pessoas por um objetivo só, por um causa. O líder estava sempre numa posição de comando. Hitler também. Hitler é uma das maiores lideranças que surgiram. Como Napoleão foi, como... sim, existem centenas de... Como Lenin, todos esses foram as lideranças. E foram lideranças eficazes. Quer dizer, eles sintetizaram os objetivos de um certo momento histórico de um país e conduziram esse país a um certo objetivo. Correto ou não? Não sei. Sem liderança a gente não vai a lugar nenhum. Será que sem um líder tudo é bagunça? Mas será que quando existe ordem, existe um bom líder? Em nome da ordem, esse líder foi responsável pela morte de milhões de pessoas. E tem muita gente que se organiza sem a presença de um líder. Esta é uma aldeia de Iapó. Muitas pessoas pensam que há entre os índios uma liderança semelhante às que existem em nossa sociedade. O que existe é o respeito à sabedoria, aos conhecimentos e à liderança dos chefes tradicionais, os penadores. Kibbutz significa estabelecimento coletivo em hebraico. Os kibbutzim são comunidades rurais em Israel com um sistema baseado na igualdade, cooperação na produção e propriedade comunal. As decisões são tomadas em assembleias gerais, onde todos os membros podem expressar suas opiniões. A comunidade del Sur é um grupo anarquista do Uruguai que não acredita em líderes ou liderados, pois são contra as relações de poder. As decisões são coletivas. Como questionam a ideia de representação, eles realizam assembleias abertas. Só que líderes existem. Mas como é que alguém se torna um líder? Um ditador se impõe. Um capitão de time é nomeado. Um bispo é ordenado. Um rei recebe o direito por herança. Um presidente geralmente é eleito. Daniel
Evanir, Luiz Antônio, Roberto e Itamar são líderes. Ninguém lidera o tempo todo, nem é liderado o tempo todo. Sobre essa experiência de ser o capitão, já fazem 3 anos e pouco que eu já venho com essa função dentro da equipe. Adquire um respeito e com isso faz com que ele ganhe essa liderança aí, mas que não seja, que não é uma coisa também extraordinária, principalmente dentro do futebol. A minha experiência é vindo já de uma comunidade de agricultores, meus pais são agricultores, eu também fui agricultor. Também a experiência das comunidades em que eu participo, eu fui me identificando com essa causa de trabalhar junto aos agricultores. Eu fui pequeno agricultor e lá na luta, no dia a dia, a gente sempre participou de discussões populares, né? Trabalhos pastorais, e a gente foi crescendo enquanto militância. Na verdade, eu nasci aqui no Santa Marta. Desde muito cedo eu me envolvi com as questões comunitárias. Então, desde a organização do bloco carnavalesco, desde a criação do jornal comunitário, até as atividades de mutirão, de organização da comunidade. Eu acho que essa luta, esse tipo de comprometimento, envolvimento com a comunidade, acaba te emprestando um certo reconhecimento das pessoas. Nesse projeto eu tenho 10 anos de idade e tenho o compromisso de mostrar para as pessoas que em todo lugar dá para se fazer um trabalho sério e honesto. Basta aquele pessoal todo querer. Quando é que um líder deixa de ser um líder? Será que alguns líderes realmente morrem? Ou será que alguns é que deixam de existir? Quem decide? Quem decide? Existem vários sentimentos, medos, pensamentos que influenciam a forma que pensamos a liderança. E isso faz parte da dimensão subjetiva. Pelos objetivos, pela necessidade da comunidade, tudo. E aquele acomodado, né? Primeiro, acho que para ser um bom líder tem que ter humildade, paciência, né, acima de tudo, e amar o que faz. Porque ele tem que ser um pouco de cada coisa, na hora de engrossar, na hora de ser bem sensível, chamar a pessoa a conversar de uma forma, usar a psicologia. Eu acho que a liderança tem que ter, de todo modo, democracia. Um líder, ele tem que ser confiável, acima de tudo, como eu já falei. Ele tem que ter popularidade. Ele tem que ser criativo, prudente, uma pessoa observador, entendeu? E simpático. O líder também tem que ter uma característica muito importante que eu acho, ele tem que saber aonde ele quer chegar. Tem que ser um cara sensato, um cara decidido nas suas atitudes. Um cara bom. Eu acredito que uma liderança é a pessoa conseguir passar as coisas para os liderados, né? E conseguir que essas pessoas executem de uma forma proveitosa. O líder sempre tem o objetivo de ser bom, né? Se lutar pela melhoria, tudo, mas acontece que tem uns que mais acomodados, né? Obviamente, se você quiser colocar as suas ideias, você não vai agradar todo mundo, porque nem sempre as suas ideias batem com as ideias das pessoas que você está querendo liderar. O assovio chupa cana. Muita coisa a gente xinga bastante, fala que não estamos satisfeitos, mas como disse, agradar gregos e troianos é uma tarefa muito difícil. Você jamais você vai agradar de um lado e ser eficiente do outro. Agradar para todo mundo é difícil, né? Ninguém consegue. Por quê? Porque geralmente quando o cara é líder de muitas pessoas, então sempre um vai desagradar com ele. Então não vai ter jeito. Como é que se agrada todo mundo?
sonho é abordado? C. Sendo um super-herói? D. Não dá para agradar todo mundo? Se não dá para agradar todo mundo, agrada quem? Mas dentro da minha função, do que eu procuro fazer o melhor, passar as melhores coisas que creio que eu tenho de bom, e as coisas ruins, procuro sempre deixar de lado, né? Eu acho que agradar a todos é uma questão de tu conseguir entender o lado de cada um. Mas a gente faz o máximo para combinar pelo menos 80%, 70%. Sempre a gente fica devendo a alguém. Eu acredito que com o decorrer das ações, eu acho que provavelmente tropeços ocorrerão. Eu acho que o simples fato de que faz parte do ser humano de alguma maneira falhar. A melhor maneira nesse campo é você se identificar ou estar mais próximo dos agricultores. Porque se a pessoa chegar e se identificar num nível muito superior, né, o agricultor cria uma certa desconfiança. Eu passei uma confiança para eles e eles passaram a confiança para mim. Eles tinham que acreditar no trabalho e eu também tinha que acreditar neles. Então eu não gosto muito de falar em liderança por causa disso, porque é uma troca. Se eu tinha esse compromisso, eles também tinham que ter compromisso. E aí nós fizemos um trabalho em conjunto. A gente se sente bem porque tu consegue medir e ver o resultado do teu trabalho. Eu acho que o maior prazer é o teu reconhecimento pessoal, que muitas vezes pelo fato de tu teres toda uma carga empresarial, tu acaba tendo uma história que se confunde muito a empresa e o teu lado profissional. Qual é o prazer de estar aqui? Por que estar aqui? Eu sempre me faço essa pergunta. E por vez em quando vem esses desprazeres. Eu não vou mais naquele lugar. Não vai dar nada certo. Aí quando eu chego, sempre tem pessoas que me mostram ver outro lado. Eu vivo aqui 120 dias diferentes durante o ano. Para você ver, nós não temos férias, nós não temos sábado, nem domingo, dia dos pais, dia dos professores. Nós fazemos esse projeto o tempo todo. Agora com consciência de que onde nós queremos chegar. Então a palavra correta para isso aqui é prazer. Pelo prazer você não tem salário que se pague, não tem função nenhuma lá fora que me pague isso que eu faço aqui. O prazer primeiro. Em eleições no Brasil já houve candidatos como o rinoceronte cacareco, o macaco Tião e o cachorro sorriso. O que estes eleitores realmente esperavam destas lideranças? O que eles queriam dizer? A. Que bichos podem ser ótimas lideranças sem preconceito. B. Que o mundo animal merece direitos políticos iguais aos nossos. C. Que não se sentiam representados por nenhum dos outros candidatos. Todo líder é político? Todo político é líder? Líder político não é um mero representante político. Representantes políticos são deputados, vereadores, governadores, senadores, etc., mas não necessariamente todos eles são líderes. Líder é alguém que tem capacidade de interpretar as aspirações de uma determinada população, mas ao mesmo tempo não simplesmente a reproduz. Um candidato pode ser sem ainda ter liderança, mas quando ele tiver, no período democrático, quando ele tiver eventualmente ganho a eleição ou às vésperas de ganhar a eleição, ele já terá construído essa ponte psicológica com a sociedade, ou seja, com os eleitores, e ele, no momento de ganhar a eleição, de ser eleito, com certeza ele já terá sido ungido, ainda antes de eleito, ele já terá sido ungido como líder pela sociedade, pelos eleitores. Eu reconheço o chefe como meu, mas não estou lembrado de qualquer coisa mesmo. Deus me perdoe, eu ganhei dinheiro. Muitas pessoas associam liderança à corrupção. Um líder pode ser corrompido, mas nem toda liderança é corrupta. Afinal, quem é responsável pela corrupção? Apenas a liderança ou também os liderados? Liderados podem ser passivos, indiferentes, participantes, fatalistas, ativos. Qual é você? Liderado, além de se obedecer, né? Eu acho que obedecer e com alegria, fazer o que gosta. Não adianta você obedecer como eram no passado os escravos que faziam as coisas porque eram forçados. Eles precisam acreditar nesse líder, se identificar com a proposta desse líder e precisar desse líder para conquistar alguma coisa que eles querem. Saber obedecer, mas saber diferenciar o limite entre um mau comando e um bom comando. Aceitar, né? Aquilo, bom, de acordo com aquilo que ele
pensa também, né? E discutir, no caso, né? Se sempre não acha justo aquilo, eu acho que a gente deve dizer alguma coisa. Eu acho que assim não está bem, se pode se mudar alguma coisa, né? Tipo assim. Ficar num estado de liderado eternamente. Aquilo que ele manda fazer, a gente tenta fazer o melhor possível. Inclusive aquilo que, digamos que ele manda fazer, a gente sabe que tem que ser feito. Então não é necessário totalmente que ele diz o que fazer. A gente já sabe, executa, né? Não, acho que o liderado ele tem que seguir as orientações do líder, mas ele também tem que ter, assim, tem que ter assim, senso crítico para também ter a sua própria opinião e também colaborar com o líder na tomada de decisão. Bom, tem o liderado consciente e o liderado inconsciente. Acho que o liderado consciente é aquele que tem a noção do que está acontecendo, sabe colocar a sua vontade e sabe muitas vezes como instruir o líder do que fazer. E o inconsciente é aquele que lidera porque não sabe o que está fazendo e simplesmente acha conforto na liderança de outro, nas decisões de outro. Não existe liderança sem liderado e vice-versa. São duas faces da mesma moeda. Não dá para agradar todo mundo e nem todo mundo se sente representado. Então, como pode funcionar esta relação liderança-liderado? As pessoas não podem ter uma falsa visão do líder, de que ele sabe tudo, de que tudo que ele faz é certo. Então, eu acho que é legal quando você coloca a sua ideia e que ela não é uma ideia vencedora, ou que ela tem contrapontos. E aí você discute, você debate, e é legal você se expor também. Eu acho que é importante. Acho que a gente vive hoje um momento em que não dá para o líder ser o super-homem. Acho que a gente passou dessa fase, ao menos do que eu imagino. Você é pessoa como qualquer outro, e que se dispõe, se coloca, né, a serviço de um processo. Esse diálogo é muito importante, sabe? A gente tem que estar aberto para tudo. Independente se a pessoa, assim, como isso que eu falo, tem que saber questionar para quando ela sabe que o líder está errado, ela também se pôr. Por exemplo, quando você organiza uma manifestação, né, então é um momento difícil, porque você está levando várias pessoas que confiam em você, né, e que resolvem ir para a rua ou que resolvem se manifestar de alguma forma. Então essa é uma bruta de uma responsabilidade. Então eu acho que dá um frio na barriga, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como é que vai ser a condução desse conjunto de pessoas. A gente se reúne, debate o assunto, dialogando, procurando uma solução básica, uma solução legal, né? E é o que ele faz, ele sempre procura, quando tem assim algum debate, alguma coisa, ele procura sempre combater com diálogo. Eu não sou responsável por ninguém nem por nada. A gente está junto no mesmo trabalho, está junto numa caminhada. Agora, eu sinto que há uma tendência muito grande das pessoas a buscar um responsável. Sempre que eu tenho algum problema, eu já então lá me socorre. Ajuda agora no enterro da minha esposa que faleceu, me ajuda com eu trabalho no ECO, então ele arrumou isso para me ajudar. Tem um momento na tua vida que você realmente quer ser liderado, quer ser comandado. É muito cansativo esse exercício, estar o tempo inteiro com a responsabilidade de conduzir, com a responsabilidade de tomar decisões que você sabe que tem consequência em outras pessoas. Misture 100 gramas de açúcar, 200 de manteiga e 300 de farinha. Depois leve ao forno por 20 minutos e você terá deliciosos biscoitos amanteigados. Bom, no caso da liderança não existe uma receita tão simples, mas existem muitas coisas que podem modificar como definimos a liderança. Quando a gente tem um grupo que se organiza, aquele grupo vai escolher certas pessoas para representar aquele grupo. Então não é especificamente chegar e dizer tu é uma liderança, tu vai tomar a decisão sozinho, coisa parecida. Aquele grupo discute certos assuntos políticos ou uma medida, uma direção, e essa pessoa que é representante vai simplesmente transmitir a mensagem para o grupo. Então essa é a questão da liderança. Bom, a liderança, considerada liderança dentro do movimento, não nada mais é do que povo. Alguém de que o povo confia
e o povo tomando alguma decisão é passado para aquela liderança para que dali para frente, daquele momento em diante, se coloque na prática a decisão do povo. Eu acho que o povo se organizando sempre tem uma liderança. Né? As pessoas esperam do líder a coerência. Simplesmente a coerência de tu sempre tomar as decisões baseadas nos anseios do povo e nunca tomar decisões solito, nunca tomar decisões por sua própria conta. É sempre levar em conta o povo. A palavra democracia tem sua origem na Grécia Antiga. Demos quer dizer povo, Grácia, governo. A velha e boa democracia pode ser muito nova. Liderar é também criar condições para que todos participem. Passa o carro de som da prefeitura, né? Passa avisando, hoje é o dia da Assembleia. E tem muita divulgação também por escrito, né? E nós, por exemplo, conselheiros e delegados que participamos do fórum de delegados da região, nós também somos responsáveis de divulgar. Olha, eu já há uns 14 anos eu faço política comunitária, né? Nós, para reivindicar alguma coisa, era muito difícil, era chá de banco, era aquelas enrolação, amanhã o secretário te recebe, amanhã o prefeito recebe, e esse amanhã realmente nunca chegava, isso era pura enrolada, era pura balela. Para se conseguir todos os benefícios para a região, tem que ser através do orçamento participativo. Senão a gente não conseguiria nada aqui, é muito difícil. Entendeu? A reivindicação que o prefeito olhe para a nossa região com algo de carinho e atenção. A participação popular, ela que possibilita a democratização da gestão pública. E onde há participação popular na discussão e no destino dos recursos públicos, o índice de erro da administração se reduz e a possibilidade de corrupção ela chega a quase zero, né? Eu me dedico 50% para o orçamento participativo, 50% para minha família, né? A gente não ganha ajuda de custo nenhuma, então eu sempre também digo nos meus discursos que é meu marido que me patrocina, né? Porque é um gasto, são várias reuniões no centro. E acho que eu me mantenho no orçamento e me financio para participar porque eu acredito no processo. Existem sentimentos, pensamentos, desejos, medos, lembranças que muitas vezes não damos importância, mas que estão presentes no sentido que atribuímos à liderança. É a dimensão subjetiva que influencia diretamente a nossa vida e a forma com que vemos o mundo. Você pode não saber, mas tem gente pensando sobre isso. E faz toda a diferença. Muitas pessoas trabalharam para realizar este programa. Elas tinham papéis definidos, como você pode ver aí nos créditos. Mas até hoje existem dúvidas se quem exerceu a liderança foi a direção, o núcleo de criação, o conteúdo, a gerência geral ou o Conselho Federal de Psicologia. De qualquer jeito, todo mundo se sente de alguma forma representado pelo programa.